prazerzaço ter vocês aqui. Eu vou começar fazendo uma introdução que esse ano em janeiro a gente estava no estúdio, na HZ Studio, e eu conheci um pouquinho, e quando eu comecei a fazer a parte de orçamento, a ir atrás de estúdios, como sempre acontece, principalmente aqui no Rio, eu encontrei um ambiente muito hostil de negociação. E eu comecei a cogitar de falar, ok, isso não vamos para estúdio não, vamos fazer em casa, vamos fazer na garagem, vamos fazer na praça, mas não dá, vamos pegar um teatro, fazer uma parceria com a faculdade, mas é inviável negociar com o estúdio. Até que eu encontrei essas almas. E uma coisa muito curiosa para mim é que a gente teve uma conversa de negócios real, onde eu podia colaborar com o estúdio e o estúdio podia fortalecer a minha narrativa. A gente vai chegar lá na segunda parte. Nesse primeiro momento, queria só que vocês dessem um oi e explicassem para mim aquilo que vocês são experts, são os principais construtores de estúdio do Brasil. Como é que se constrói um estúdio? Quais são os cuidados? Qual é o diferencial da Hits Engenharia para ser a principal construtora de estúdio desse país? Boa tarde, meu nome é Luiz. A Hits é especializada em construção de estúdio, principalmente de steel frame, que a gente se especializou num sistema construtivo que hoje lá fora é muito divulgado, é muito difundido e aqui no Brasil ainda está começando. E começamos a fazer um estúdio de 600 metros há 8 anos atrás, que hoje está localizado o programa DPA, que é da Globosat, e com isso se encandeou várias outras construções de estúdios, o Música Boa, a reconstrução dos próprios estúdios da Globosat dentro do Rio Centro, e a nossa expertise de construção de estúdio foi se aprimorando. O último estúdio que a gente fez para a Globosat é um estúdio um complexo de estúdio, tem uma área de 5.000 metros quadrados, são 2 estúdios, um de 1.200 metros quadrados de área livre e outro de 680. Os dois têm o mesmo pé direito, que é 850, e eles têm uma exigência acústica que veio da própria Globo de 90 dB de isolamento, onde no primeiro estúdio a gente chegou a 65 e criou-se uma luta para chegar aos 90, onde o steel frame é um sistema construtivo leve, e teria que, além de fazer acústica de alta definição, alta qualidade, teria que aguentar um grid de 25 toneladas para sustentar isso tudo. E tudo sem levar concreto, sem levar estrutura metálica pesada, simplesmente no sistema construtivo do Light Steel Frame. Foram uma construção Só o que é esse nome que você fala? Isso é um tipo de uma liga metálica? É um sistema construtivo americano chamado Light Steel Frame, que é um perfil de aço fino, galvanizado. Ele tem 0,95 milímetros, não dá nem um milímetro de espessura. Mas ele é o mesmo sistema imaginário, tipo wood frame, as casas americanas. Hoje a Disney constrói todo o complexo dela em steel frame. Porque ele é um Lego, é um grande Lego. Ele vai se encaixando, vai se estruturando e acaba ele ganhando uma resistência. Imagina o seguinte, o que é uma caixa de sapato? Você já tentou quebrar uma casca de ovo, um ovo em pé? É o mesmo processo, a caixa de sapato. A caixa de sapato, se você botar de boca para baixo, ela fica. Se você pisar nas bordas da caixa de sapato, ela é resistente. A ideia do steel frame é essa, a gente cria estrutura, uma resistência na periferia, com uma estrutura de joist, que é o mesmo sistema da coisa, de vigamento joist, para aguentar a carga. Mas quem segura o peso todo são as paredes. Elas que seguram a carga principal, e é tudo calculado. A gente está começando o papo por aí, porque quando a gente chegou no estúdio, um dos momentos mais encantadores da conversa com a Anne foi quando eu olhei o estúdio e visivelmente você chega no estúdio da HZ, você vê que tem um diferencial estético, isso é muito claro. E você vê que tem uma possibilidade, talvez por isso, pela leveza das paredes, tem uma economia também de elementos, tem um visual que é diferente. E aí ela virou para mim e falou uma frase que não, a gente chegou um ano
e acabou materiais convencionais de construção, não lembro qual foi o termo de construção, e a gente se especializou nisso. A gente só faz isso e ninguém faz melhor que a gente. Ela fez com um brilho no olho e falei, caraca, eu vou sair daqui nunca mais, a galera é muito legal. E realmente na prática a gente vê, e aí quando você está falando do estúdio, agora a gente vai daqui a pouco se encaminhar para uma outra parte da conversa, mas traduzindo aqui para nossa galera, você fala então que vocês conseguem construir com uma economia de material, um material que tem uma construção mais prática, mais resistente, também mais fácil se você quiser fazer uma ampliação, se você quiser fazer algum movimento posterior. Sim, com certeza. Muito mais, você acabou de falar, é um Lego. Isso é um traz grande uma Lego. economia, principalmente porque você constrói um estúdio e você renova a linguagem, você precisa renovar o espaço. Uhum. Ele é capaz de fazer uma acústica ideal, que não é fácil de fazer, porque do jeito que você falou, parece, não, eu tenho a minha empresa, tem mais 20 no Brasil que fazem. Mas a gente sabe que isso é uma mão de obra muito específica e é delicada para não se jogar o investimento fora. Daniel, para você ter um isolamento acústico de 90 dB na estrutura de concreto, você precisa de uma parede de 1,20 m de espessura. A gente cria paredes, chama duro, mole, duro, mole. O que é duro, mole? É uma parede de steel frame com placas, com um miolo de isolamento acústico. Aí vem um espaço que é oco, para o som dissipar. Depois vem outra parede, são 3 paredes. Por exemplo, HZ são 2 paredes, mas lá no Música Boa são 3, para 90 dB. Que 90 dB é uma coisa meio fora da realidade, tá? Não uma é coisa necessário. assim, não é necessário para estúdios, tá? É um isolamento além do normal? Além do normal, muito. além do normal. É um silêncio que não existe nem. É isolamento, só para vocês terem uma ideia. A Música Boa era tocada num estúdio que é do lado, colado, é 1 metro de distância um do outro, tinha gravações normais. Simultaneamente. Que não passava um ruído sequer. Sem nada dentro do estúdio, você tem um incômodo no ouvido de tão oco que é. Você escuta seu coração. Se você quer um lugar para escutar o coração, é lá. Uma outra coisa que vocês falaram que me chamou a atenção é que nessa estrutura maleável, econômica, firme, vocês conseguem criar uma possibilidade de colocar cenários muito pesados e bem trabalhados. Isso Sim, também é real. É real. Porque é uma exigência de grid, por exemplo, a gente cria, de modo geral, a gente criou como norma 250 kg por ponto. Tá? O estúdio de 1.200 metros tem 72 pontos. Tá? Dá quase 20 toneladas de grid e com teste de carga, com tudo. Então, se pendura carro, a gente brinca, a gente podia pendurar 3, 4 carros um do lado do outro que não tinha problema nenhum. Não, mas ela falou isso pra mim, a gente foi filmar a HZ esses dias, e aí eu queria mostrar que a porta era grandona do estúdio principal, a gente pegou o carro do Leandro e entrou na HZ com o carro. Aí ela fez uma piada, não quer pendurar não? A gente ficou assustadão, né? Pendurar o carro aqui, inchar lá, maneiro. Pode pendurar. Ah lá, tá vendo? As pessoas Não pode pendurar. Ele foi feito para isso. Ele tem a estrutura dele, a parede aguentando, a estrutura do teto aguenta. Tá? O principal de tudo isso é um trabalho muito já focado, que não é só você botar isolamento, é toda a parte de proteção de furação de elétrica, furação de passagem de cabo, de suíte, são várias coisas, detalhes que afetam na qualidade e depois numa edição futura, tá, de você não ter tanto trabalho para você gastar dinheiro com edição. Ou seja, você alojou lá dentro, você não fechou, você está num lugar altamente acústico, totalmente isolado. Me conta uma coisa, por que eu estou insistindo tanto com essa parte? Porque a gente escuta vocês falarem, eu queria fazer uma última pergunta dessa primeira parte, que é você dar uma pincelada na experiência de vocês. Quanto tempo vocês têm fazendo isso e de clientela? O que vocês já atenderam de clientes, de coisas na parte de obra, na parte de construção, na parte de reforma de estúdio? Só dá uma pincelada na história de vocês. GL Eventos, Globo, Globosat, Record. A gente não veio para Bandeirantes ainda. Inclusive, galera, vou botar o letra aqui do estúdio, galera da Band TV Rio, galera muito legal, tá aqui. Gui, se você estiver aqui no prédio, desce aqui para eu apresentar, é muito maneira essa galera. Eu tô falando isso porque quando a gente chegou no estúdio e eu comecei a procurar, eu me assustei com a permeabilidade da negociação e com a tranquilidade, como era acessível. E é agora que eu acho que vem uma segunda parte importante para quem tá vendo, porque assim, para vocês entenderem, o que viabilizou a locação do estúdio
foi aquele edital do Audiovisual Carioca do ano passado, que nós ganhamos para fazer a segunda temporada do Oposto do Sexo. E era uma verba possível, mas não era uma verba gigantesca a ponto de, vou alocar um estúdio. Não parecia. Mas, além de ser completamente viável, fez muito bem a obra. E a sensação que a gente teve ao terminar é que a ocupação do estúdio economizou pós-produção, economizou tempo, deu um ganho de valor à equipe, porque deu um ambiente de rendimento muito maior, de cumprimento de prazo e de proteção à obra. Além do, claro, isso eu vou deixar para o final, aquele estúdio que tem pica-pau, campo, tem a mostarda sorrindo pra gente, que é um cachorro que você entra, sorri para você, não faz sentido, enfim, tem umas coisas da Gazeta que são só de lá. Mas assim, a parte do business é muito interessante e eu queria que vocês falassem um pouco, porque para mim, que estou trabalhando com audiovisual no Rio de Janeiro há muito tempo, a sensação que eu tenho é que estúdio aqui é para publicidades com grana, muita grana, e para grandes produtoras. Médios e pequenos produtores não deveriam se aproximar de estúdio. Vocês me ensinaram algo diferente, e aí eu trouxe vocês aqui para ensinar para essa galera também. Conta um pouquinho de como é essa negociação, se é possível, o que é que vocês têm na Gazeta hoje, plano de futuro, falem um pouquinho. Fala você, Anne. Então, a gente tem 2 estúdios, um de 330 metros quadrados, que normalmente ele pega mais produções de médio a grande porte, consegue fazer tanto filme quanto série. Já tivemos também ensaio de show, que a pessoa vai fazer uma turnê, ela faz o show lá dentro, ela vê posição de luz, câmera, tudo. Então, só que a gente também tem um de 65 metros quadrados, que ele é um pouco menor, que ele atende fotógrafo, pode ser para música, por causa da qualidade da acústica que a gente tem. Ele atende outras pessoas que também são menores. A gente filmou uma série lá, inclusive, né? A gente usou lá. É um pouco menor, mas que consegue atender bastante coisa. Então, assim, normalmente é feito a locação comigo, a negociação é feita comigo, mas como é nosso, a gente tem a ideia de tratar a pessoa da melhor forma possível e que a gente prefere sempre ter o estúdio com locação do que ele vazio. Então, a pessoa vem e ela me conta, por exemplo, como é que é a história dela estar chegando lá, se a produção dela é muito pequena, o que ela precisa. E a gente tenta sempre adequar a locação dela para que ela fique lá, que ela consiga fazer o projeto dela lá de uma maneira mais tranquila, que seja mais confortável possível. Tem uma coisa para mim, cuidados que uma produção deve ter para chegar no estúdio e tirar o melhor proveito do estúdio, porque eu tenho a sensação às vezes que a produção, ela se prepara o seu plano e chega, mas chegando lá, há alguns ruídos na comunicação, na preparação. Por exemplo, a gente citou o caso, né, a gente estava contando um case da falta de metragem. Já escolhi esse daqui porque parece um melhor investimento, mas o custo-benefício é ruim porque não cabe a cenografia que queriam. Quais os cuidados técnicos que uma pessoa tem que ter na hora de escolher um estúdio para estar fazendo um bom negócio, estar realmente investindo na sua obra de maneira que vá aproveitar aquele espaço bem e possa ajudar o estúdio a ajudar a obra, né? O principal é desmitificar, tirar aquele tabu que o estúdio é uma coisa que não seja acessível. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, mais importante, é antes de pensar em uma locação, visita os estúdios, pelo menos a Gazeta, que eu falo pela gente, que às vezes as pessoas pensam uma coisa e de repente, em função de uma conversa, uma negociação, consegue acessar outra coisa. Já teve casos, tá, da pessoa alugar o estúdio e fazer uma rave no refeitório. Sério, fez uma rave, ficou lindo. Tá? E a gente não tem muita regra em relação a isso. O espaço é das pessoas. Aquilo foi feito, foi construído, tudo bem, concebendo, se pensando no lucro, mas se pensando em crescer, melhorar um pouco. A gente também se preocupa muito com o nosso estado. Se preocupa muito com essa deficiência de... a gente fez estúdio em São Paulo e magoava a mim, a Cristina principalmente, o fato das pessoas... o mercado de São Paulo é melhor do que o Rio. Eu nunca entendi muito bem porque eu continuo lutando para que isso se transforme, que o Rio seja o melhor mercado audiovisual do Brasil. Eu acho que tem tudo para ser. Tem a paisagem, tem meus tucano, tem o meu pica-pau, entendeu? Então, isso é importante. Galera, vocês viram que ele falou meus tucano e apontou para mim, é um apelido carinhoso que a gente ganhou na época das brincadeiras, galera, né?
Tá, então seria isso. Então acho que as pessoas têm que visitar. Pensou numa produção, mesmo que você, Luiz, mesmo assim não vai dar. Cara, hoje o cara que é pequeno, amanhã ele pode ser o médio e depois da manhã ele pode ser o grande. Então, entendeu? Então é isso que a gente tem que plantar, que o estúdio está acessível para todos, tá? Existe muita coisa, a gente é muito aberto à negociação e a conversas e parceria. E eu queria muito que o nosso mercado do Rio de Janeiro saísse de uma inércia e se transformasse no maior do Brasil. Vocês acreditam, é quase uma pergunta final, a gente tem um tempo muito reduzido, mas eu queria muito saber assim, de vocês que são expertises nisso. Vocês acreditam que um estúdio ele pode colaborar para a pessoa fazer dentro daquelas paredes a criatividade dela fluir sem fronteiras? Isso é uma realidade, é uma dualidade real? Dá para criar naquela caixa tudo? Daniel, acho que não é só a caixa. A caixa é importante, é acústica. Agora, a gente criou uma área de apoio, de conforto, de camarim, de tudo, que aquilo a pessoa, ela se sente confortável ali, ela não tem que se preocupar com o que está... O estúdio, como era um sítio, a pessoa depois que entra, ela está ali, ela está em casa, tá? Ela passeia para cá, passeia, vai na floresta. Então, aquilo acaba dando uma tranquilidade. Fazer gravação de rua ou gravação em casa, às vezes, financeiramente é acessível, mas às vezes você acaba gastando, é igual o steel frame. O steel frame ele tem o mesmo custo, talvez um pouco mais caro, mas é uma coisa que o tempo de concepção dele, final, é muito mais curto que uma construção convencional. Ou seja, o tempo que você perde às vezes, o dinheiro que você perde às vezes, ou deixa de gastar na hora de fazer teu produto, tá, vai te dar um retorno muito maior depois. Eu acho que, para concluir, a questão de você fazer dentro de um estúdio, mesmo que seja uma produção pequena, principalmente pessoas que estão começando ainda nesse ramo, que são mais novas como eu, dá uma sensação de algo mais profissional e tudo mais, que isso eu acredito que tanto para a cabeça da pessoa quanto para a galera que está trabalhando com ela, é uma coisa muito boa. Como se você estivesse avançando na sua produtora. Você está cada vez melhor. Você agora está num estúdio, você não está mais fazendo dentro de casa. E às vezes o valor vale a pena, porque não é um valor muito alto, é um valor ok para você pagar e você economiza com a produção, mas para as pessoas que trabalham, você está indo para um local que você tem uma sensação de mais profissionalidade. Isso eu acho que é muito importante também. Eu tenho uma sensação grande, falando dos criadores de web conteúdo, de websérie, e que cada vez mais estão indo para a mobilidade. A palavra websérie está ganhando várias plataformas. A questão da iluminação, a questão do controle do cronograma de filmagem para poder ir para pós adequadamente, a questão da melhoria do som, do impacto direto, de você ter um recuo ideal para trabalhar, dá uma valoração muito grande para depois você pensar em uma distribuição que vai além da postagem numa mídia gratuita, para você poder sentar com um player e partir de um investimento que deu essa vestimenta profissional pensada desde a pré, quando entraram em contato para negociar algo. Antes de me despedir de vocês, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência na Gazê, e é um depoimento super real. Estou de microfone, eu posso até chamar o Lê para falar. O Lê fala até hoje que foi o melhor começo de ano da vida dele. Enfim, tá dentro de um estúdio, foi legal pra caramba. Mas eu queria saber como é que as pessoas acham vocês, porque isso é uma outra questão. Como é que você acha o estúdio? Como é que entra em contato com o estúdio? É difícil? Vocês respondem rápido? Tem que escrever um e-mail? Tem que mandar uma foto, um monte de documento? Isso é um negócio dificílimo? É uma coisa simples? Eu sei o quanto é simples, mas queria que você contasse aonde acham vocês, como é que funciona. Tanto no Instagram, você consegue achar gente, quanto no Google. É só colocar Gazê Estúdio, normal, escrito normalzinho, estúdio. Tanto nas duas plataformas é fácil. E entrar em contato pelo WhatsApp. Ou simplesmente ligar. Todas as duas funções. E aí você fala diretamente comigo. Eu tento responder o mais rápido possível. Não garanto sempre, porque depende muito de produtora. Tem produtora que trabalha mais de madrugada, tem produtora que é mais de manhã. Eu tento... Desculpa, cara, não foi de propósito. Eu tento responder o mais rápido possível. E marquem para visitar. Isso faz diferença. Às vezes você não está com um projeto que agora vai ser adequado, mas você vai lembrar de que tem um estúdio que às vezes cabe para você
para outro projeto. E assim, às vezes a pessoa, olha, procurei, mas o meu projeto mudou totalmente. E agora, eu vou falar de novo para tentar... Marca de novo, não tem problema. A gente vai receber 5, 6 vezes sem problema nenhum para você já ir também com o projeto mais redondinho possível para lá para dentro. Galera, eu tive o prazer esse ano de conhecer esse lugar, a Gazê Studio. É um lugar que fez muito bem para mim e para minha equipe. Lê, tá aí, chega aí, Lê, vem cá. Se aproxima. Eu tenho uma coisa curiosa depois que a gente saiu de lá, que é o Lê falando que foi o melhor começo de ano da vida dele, né? Que foi legal pra caramba. Foi mesmo. Deixa eu ver qual câmera você vai ficar. Não, fica. Senta aqui no cantinho, vai. Não, fica aqui, não, cara. senta aqui que a gente quebra a cadeira e eu depois tenta faço- explicar o que eu a gente faço fez. yoga. Senta aqui, cara. Cara, vocês são muito- Vem, Juntinho, para de fazer isso, é estranho. Isso também se estranho, gente. Eu sei, cara. Senta aí. Conta um pouquinho da experiência que a gente teve lá. Alô, tá funcionando meu microfone, Bruno? Foi legal praca. Foi maneiro porque a gente começou a série, não sei se o Daniel falou isso no início da conferência, mas a gente começou a série na casa dele. Põe o e tal. microfone na boca, cara. Para de ser doidão. Foi mal. Foi mal. A gente começou a série na casa dele. A gente destruía o quarto dele pra fazer, ele botou lona de caminhão pra gente poder jogar água em cima, groselha e tal. E aí, quando a gente foi pro estúdio, a gente pôde fazer isso tudo no estúdio. Vocês viram como é que ficou. Mas foi legal porque a gente começou esse projeto em 2013, cara, 10 anos atrás. E aí a gente conseguiu fazer o projeto depois, 10 anos depois, financiado pelo Rio Filme, num estúdio de verdade, com refeitório, banheiro e tal. E toda a infraestrutura foi, caraca, uma sensação muito maneira pra gente, assim. Vocês proporcionaram um dos melhores momentos da minha vida, assim, de poder fazer um trabalho autoral, uma série que a gente desenvolveu, uma parada de comédia, uma parada super despretensiosa com a equipe de 5 pessoas, pra virar uma super produção praticamente com 15 que tinha na equipe, 15 pessoas na equipe com o estúdio de vocês lá e tal, fazendo 10 dias gravando. A gente gravou tudo em, sei lá, 7 dias, passou os dias andando de patinete lá no estúdio. Isso não é verdade, galera. Isso não é verdade. E eu acho muito maneiro e a gente convida... Não, o único comentário que o Daniel fez que vocês eram para gravar X episódio e acabaram gravando Mas isso é parte do rendimento que aquele ambiente dá. A gente se preparou e era o palatável da gente gravar em 10 dias 15 episódios e a gente gravou 25 episódios e um web documentário de 40 minutos. Isso é o grau de rendimento que um ambiente profissional controlado dá para a sua ordem do dia. É parte do que a gente está falando de verdade. A gente já estourou o tempo que eu baguncei chamando o Lê, mas eu queria, antes de pedir uma última palavra de vocês, deixar um depoimento que é o seguinte. Logo depois que acabou a gravação, eu deixei o catálogo do Rio, aquelas coisas que eu faço, vocês me conhecem, sabem que eu faço. E o Luiz falou uma coisa comigo, cara, vamos dar um jeito, sabe isso que ele falou do mercado audiovisual do Rio de Janeiro? Ele realmente falou, vamos dar um jeito dessa galera melhorar as obras, da galera filmar mais, vamos ajudar esse mercado, vamos ajudar esse pessoal. Então assim, toda vez que alguém me fala isso de maneira genuína, e estão aqui, tiraram um tempo da família deles, estão todo mundo aqui felizes para falar, para conhecer vocês, vão estar com a gente no Webfest, vai lá na página do Webfest, seja, vão ver a logo lá de parceria, eu acho que vale a pena a gente ficar atento, e eu desejo, de verdade, vocês tenham experiência profissional que a gente teve, no sentido de fazer uma ordem do dia e ir além dela, ver o que isso gera de benefício para o teu projeto. Queria que vocês dessem um tchau e um oi, porque em novembro a galera tá com vocês lá no Webfest. E a gente se vê em novembro. Dá um tchau. O tchau é Tchau. meu. Até A hora que novembro. vocês quiserem aparecer, durante a gravação, durante tudo, a Ana negocia, mas vocês vão sempre ver minha cara lá, vou sempre atender vocês, o que eu puder ajudar, e vai ser sempre assim. Essa é a nossa ideia. Maravilha, galera. Até novembro. Até novembro. Tchau, gente. Maravilha, galera. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. A gente segue com a sala de mentoria. Você vai querer falar no final, né? Ou, não tem certeza? Não. Você vai falar. Você vai muito longe. Não. É isso, galera. A gente se vê daqui a pouquinho na continuidade do Rio Web Mercado. Agora a gente vai passar o trailer do que vem por aí, porque tá chegando dia 25, 26, 27 e 28 de novembro na Cidade das Artes, o maior e mais inclusivo festival de webséries do mundo.